Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos aprender a pintar uma silhueta em homenagem ao Dia das Mães. Eu escolhi essa imagem porque eu achei ela bonita e eu quero fazer com a paisagem atrás e a silhueta na frente. E espero que você goste e faça também aí para homenagear a sua mãe, né? Ou até mesmo ou alguém da sua família que já é mãe ou ainda vai ser mãe. Antes que eu prossiga, se inscreva no canal, acione o sininho, dê o seu like, compartilha e comenta aí o que você achou desse vídeo aqui, dessa aula, para que eu possa saber como eu estou indo aqui nas aulas, se eu posso melhorar um pouco ou você quer que eu faça algo que você ainda não viu e eu vou gostar de fazer. E comenta também de onde você está vendo esse vídeo para que eu possa saber de onde, até onde ele chegou. Então vamos lá. Bem, aqui as cores que eu vou usar, que está na imagem, né? Aproximadamente do tom que está na imagem que eu vou utilizar. É o branco com os azul ultramar claro. E faça uma tonalidade de um azul bem clarinho para ficar mais ou menos atingindo a cor que está na imagem. Que ali é uma fotografia e para você fazer uma pintura, né, aproximadamente igual, você faz uma tonalidade suave, né? Porque aí quer dizer o quê? Que é um pôr do sol. Então eu vou colocando branco, vou descendo com ele e vou colocar um pigmento de um sombra natural, bem pouquinho, para fazer uma tonalidade mais acinzentada para baixo. Nas nuvens, você vai utilizar os pontos amarelo com amarelo indiano e um pouco do branco, se caso o amarelo não clarear, em cima do amarelo. Então, você coloca esse amarelo nos pontos, adiantando, já para quando você vier com os pontos escuros, ele já tá cada um no seu devido lugar. Nos pontos, nos intervalos entre os amarelos, eu vou continuando aqui com azul ultramar claro e o branco. Já para baixo fica uma tonalidade um pouquinho mais escura e eu puxo um pouquinho desse amarelo para ficar um tom esverdeado. Então, eu vou passando ao redor. Aconselho você a não perder essa silhueta, né, da imagem, para não perder a forma, porque quando você for fazer a pintura à frente, que é eles dois, né, a mãe e o filho, você pode perder o contorno e ficar um pouco esquisito, né? Então, você tendo esse cuidado, você não perde. Nas nuvens, eu vou utilizar o sombra natural com branco. E vou fazendo as tonalidades aproximadamente lá da imagem. Se você não conhece o meu curso e estiver interessado em aprofundar mais ainda numa técnica para aprender outros tipos de telas, outro tipo de trabalhos na pintura, você pode acessar o link que está aqui na descrição. E você vai ter o conhecimento de muitas imagens, muitas pinturas maravilhosas que você pode aprender, não só essa, mas como outras. E aqui no canal também tem outras. Se você é novo por aqui, dá uma passadinha lá nas outras aulas, que tem muitas aulas aqui no canal e você pode aprender muito mais. Então, eu vou continuando aqui com o azul ultramar claro e o branco. Só que aqui o azul você percebe que é mais um pouco forte dali de cima. Então, a tonalidade é um pouco mais escura. E eu vou puxar aqui com um pouco do amarelo indiano. E ele vai ficar num pigmento meio esverdeado. O que eu faço? Faço o depósito de tintas, né? Eu vou colocando a marcação. E depois eu venho fazendo o contraste e a matização entre elas. Porque se você ficar colocando a tinta, mistura, coloca, mistura,
não só o teu trabalho pode ficar um pouco, você pode se perder, como também você pode achar cansativo. Então, você faz essa marcação e depois vem misturando todas as coisas que tem que misturar. Agora eu tô pegando sombra natural, colocando nas partes e vou matizando, misturando sem sumir com as marcações. Então, eu misturo aqui com branco para suavizar essas nuvens, né? Por que elas são acinzentadas? No pôr do sol, quando ele tá se pondo, o sol reflete na nuvem, dá essa sombra nela ao lado da visão que a gente olha. Então, aparenta que a nuvem tá escura, né? Acinzentada. Então, você vai matizar sem sumir com as marcações que nós colocamos. Então, você vai fazer sempre as misturas e limpando no pincel, o pincel no pano e voltando e fazendo a mistura. Quando não coloca o desenho à frente, né, com a imagem, fica parecendo um pouco confuso as imagens que tá lá atrás, né? Essas nuvens, elas não estão perto deles dois, então na imagem tá mostrando que tá um pouco mais distante. Então, eles estão em cima de uma vegetação, um campo, e a imagem que tá atrás, fazemos esse trabalho com as nuvens, né? Porque ela só aparece essa parte. É a parte que eles estão, que tá aparecendo a vegetação. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco um pouquinho do branco, vou matizando, vou suavizando e depois eu vou colocar o que? O volume nas nuvens, né? Na minha paleta de cores eu tenho o branco, os ultramar claro. Eu tenho um pouquinho do violeta permanente, porque leva um pigmento muito fraco, mas leva aqui na imagem. O sombra natural, o amarelo indiano, o preto e um pouco do sombra queimada. Fazemos o uso dessas tintas, mas a silhueta deles dois, né, a mãe e o filho, é com o preto. E como eu coloquei aqui embaixo na vegetação já o fundo com amarelo, eu vou puxar com o próprio preto essa vegetação. O pincel que eu estou utilizando para fazer isso, eu estou utilizando o pincel 4 chanfrado, número 4. Agora eu vou com a tinta preta para fazer os dois aqui na frente e tendo muito cuidado com o contorno. Algumas parte da silhueta deles eu vou ter que utilizar o zero para fazer com um detalhe pequeno demais. Então, um pincel nesse tamanho é pequeno, mas ainda não vai me ajudar na precisão que eu preciso. Faça a parte dela, sempre as partes do contorno que estiver mais difícil, eu deixo para fazer com o pincel zero. Então, eu vou ainda aqui na vegetação embaixo. E vou pegar o preto e fazer os matinhos. Com o zero eu já vou colocando no contorno e deixando uma marcação
mais definida. E eu tenho a segurança, né, de fazer um detalhe. Se ali embaixo na volta dela tem um cadastro, uns fiozinhos do cabelo, passando do contorno. Então, com outro pincel eu não consigo e com zero eu consigo. Existem vários números de pincéis, né? 1 0, 2 zeros, 3 zeros. Então, você utiliza o que for mais confortável para você, um tamanho, faz os testes até você acertar e conseguir fazer um bom contorno. Se você não conseguir fazer esse contorno, você errar alguma coisa, você tem como apagar e voltar e conseguir ajeitar o contorno. Então, eu te aconselho a fazer com muita calma para que você não perca esse contorno e consiga finalizar o teu trabalho. A parte mais difícil é do rosto, né? Aqui eu tô apagando um pouquinho na parte do nariz dele, para não ficar muito esquisito, um perfil estranho. Então eu apaguei um pouquinho, voltei e fiz novamente o nariz, a parte da testa. E na parte dela também eu vou fazer a mesma coisa. Então, você vai mexendo até ficar num ponto que você não precisa mais mexer. Então, vai com o próprio zero, você vai continuando no contorno. E eu gosto muito de fazer essas linhas ao redor do contorno e depois eu venho preenchendo o meio com outro pincel. Então, vou continuando aqui o contorno. Já estou utilizando o pincel chanfrado número 4. E ao ver a necessidade, eu pego o zero novamente. Então, se você estiver vendo uma imagem de um papel, não tem como você ver o detalhe, a não ser que você faça um imprimir, né, numa papelaria ou na sua casa mesmo, em tamanho grande. Se for numa tela, com um tablet ou um celular, você aumenta a imagem para ver esses detalhes e conseguir fazer. É importante fazer? Sim, porque são os detalhes que chamam a atenção das pessoas, se caso você tiver a intenção de vender. Então, vou fazer aqui uns fiozinhos do cabelo dela, igual como eu fiz no dele. Muito cuidado, mais uma vez, muito cuidado com esse tipo de trabalho, com contornos, né? Com o perfil, para fazer direitinho, se for rosto, se for alguma figura, seguir o mesmo passo para não perder e não ficar um trabalho mal feito. Então, aqui no rosto dela eu também resolvi tirar um pouquinho para consertar o perfil do nariz dela. Aí você vê os detalhes, vai ajeitando e assim finalizando. Então, essa foi a pintura com a silhueta, para você aprender a fazer somente não os detalhes das duas pessoas, né, que é a criança e a mãe. Em homenagem ao Dia das Mães, eu quis fazer essa aula. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, dá seu like, aciona o sininho, compartilha e comenta aí embaixo o que você achou da pintura. Até a próxima. Tchau!